Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean. Aqui é o Rudolf. Jean na mesa. Boa, pessoal. E aí? Pessoal, antes da gente falar com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, inscreva-se, curte e compartilhe o nosso canal. É muito importante e a gente consegue trazer mais pessoas boas, igual quem, Jean? Certo, então hoje nós vamos falar com Luan Paiva, que é diretor da Abrazel, que é uma associação que existe há quase 40 anos e tem por objetivo fortalecer o setor de bares e restaurantes. Então, com essa descrição, eu confesso que eu estou curioso para poder conhecer mais sobre essa associação, o que ela faz, o que ela já fez. Então, bora pro papo. Tá certo, pessoal. E antes de a gente começar com o Luan, eu vou fazer a nossa autodescrição. Eu sou calvo, branco, de olhos verdes, eu estou com barba e estou de camisa preta. Perfeito, eu sou o Rudolf, né? Meu cabelo é castanho. Tô com uma camisa vermelha, uma camisa polo vermelha. Sou branco, olhos claros. Luan, seja bem-vindo, Luan. Tudo bem-vindo. Faça a sua autodescrição. Bom, muito obrigado pelo convite, pessoal. Jean, Rudolf, muito obrigado. É Jean também ele? Jean também. Eu até ia comentar que o pessoal deve estar... Geralmente é o Guilherme que fica na mesa, né? Então o pessoal deve estar falando, poxa, o Jean ele é onipresente, tá em vários lugares. Não, é o Jean Filho que tá na mesa hoje, né? E o pior é que eu quase falei Guilherme. Que o Guilherme tá de férias e eu tô aqui. Então, é isso aí. Obrigado pelo convite. Bom, vou falar minha autodescrição. Eu sou quase calvo também, um pouquinho cabelo, preto, olhos escuros. Eu não tenho barba, sou um pouquinho gordinho e estou de camisa social azul marinho. Perfeito. Seja bem-vindo, Luan. É isso aí, muito obrigado, gente. Fiquei muito feliz pelo convite e vamos lá conversar. Legal, Luan. E a gente já estava conversando um pouquinho, né? E é muito bacana saber aí como começou a sua vida de empreendedor. E a gente justamente gostaria, até para o pessoal te conhecer um pouco mais, né? Como começou a sua trajetória no empreendedorismo. Claro, vamos lá. Hoje eu tô com 30 anos. Eu comecei a empreender, na verdade, com 21 anos. Desde os meus 14 anos, eu trabalho. Comecei pelo campus como patrulheiro. E aí fui trabalhar com comércio exterior aqui no centro de Santos, inclusive, ali em frente à Bolsa do Café. E aí a minha mãe, ela tinha uma renda, né? E para complementar, ela fazia bolos, salgados. E aí eu comecei a trazer para vender na empresa as coisas dela. E foi fluindo, foi dando super certo, foi crescendo. E até que chegou uma hora que ela quis montar um buffet para investir no sonho dela. E aí ela comentou comigo essa vontade. E aí eu comecei a ajudar ela, mas eu trabalhava na empresa de comércio exterior. E ajudava ela ficava em casa fazendo as coisas e eu ficava com o celular da empresa. Então as pessoas ligavam, aí eu corria pro banheiro, atendia, ia pra sala de reunião. E aí só que chegou uma hora que não deu. Eu não conseguia mais administrar as duas coisas, os dois empregos. E aí, minha gerente na época, eu tinha 20 para 21, e aí ela chegou pra mim e falou assim, né? Pô, tu tem que se decidir. Ou tu tá lá, ou tu tá aqui. As duas coisas tu não vai conseguir fazer. Porque eu não conseguia fazer as duas coisas bem feitas. Sim. E aí, conversando com a minha mãe, ela falou, bom, então sai e vamos investir na nossa empresa. A gente abre um buffet, monta tudo. E aí foi quando eu saí e comecei com ela. Então, ela ficava na parte da cozinha, fazendo a parte das comidas, tudo. E eu ficava administrando, operacional, buscando fornecedores. A gente tinha ali uma sede no Cana 1, atrás dali do McDonald's, perto da Santa Casa. Então a gente foi crescendo, chegamos a ter 14 funcionários registrados. Legal. Ficava na cozinha, fora os indiretos, que ia para festas, né? Quando tinha as festas. Contratados, né? É isso, que era os freelancers, que era só naquele dia, Sim. né? Os outros, eles eram os fixos que iam a semana toda. Então a gente construiu aí foi uma fase muito boa. Em 2019, antes da pandemia, a gente visualizou que estava uma tendência, as pessoas a gente estava tendo tinha trocado o governo e estava naquela incerteza, né? O Bolsonaro tinha acabado de assumir do que ia ser, tudo, e as pessoas começaram a recuar e guardar dinheiro, as festas começaram a diminuir. E aí a gente, nessa sacada, eu falei, bom, então vamos investir em festa móvel. E aí nós compramos um furgãozinho e a gente começou a investir, na metade de 2019,
assim, por exemplo, tu tem uma filha, tu vai fazer a festa da tua filha. Eu levava tudo no salão de festa do teu prédio. Levava o salgado, bolo, doce, te passava o contato das pessoas, você contratava a equipe, você ser legal. responsável da equipe, eu só entregava as comidas. E aí isso foi fluindo. Eu tirei uma carga minha, que era de administrar tudo, passei para o contratante isso, que ele falava com a equipe, ele resolvia essas coisas. Você não tinha o estresse, né, de Não lidar tinha, com tantas porque assim, a pessoas, festa, né? quem faz festa, quem faz buffet móvel, por exemplo, é cansativo, porque assim, vamos supor, a tua festa era às 7 à meia-noite, um exemplo. O buffet chega lá às vezes, sei lá, 5 da tarde. A festa acaba meia-noite. Aí o cara até carregar o carro, guardar tudo, aí sai da tua festa. Aí chega na sede que era o buffet. Aí descarrega carro, guarda tudo. E aí, às vezes, no dia seguinte já tinha outra festa na hora do almoço. Então, assim, era muito desgastante. Então a gente quis encurtar esse procedimento e deu super certo. A gente começou a fazer muita festa assim, onde a pessoa comprava o kit das comidas e pegava a equipe frila. E aí foi indo, a gente estava com uma clientela boa. E aí, quando a gente, para vocês terem uma noção, a pandemia começou em março, na segunda semana de março. Isso, Até de 2020, né? Isso. Até junho, nós tínhamos festa todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo. A gente estava com a agenda super cheia. Quando veio a pandemia, né, e agora? Né, aquela incerteza do que vai ser. Só que a gente já estava se preparando para o delivery. A gente era um nicho que não trabalhava assim com delivery, mas nós já tínhamos criado kit festa, a gente estava com o motoboy registrado, tinha um carro para entrega, a gente já estava se equipando para o delivery. Quando veio a pandemia, naquela primeira semana, foi uma enxurrada de cancelamentos, né? Todo mundo cancelou, porque ninguém mais ia fazer festa. Devolve dinheiro, tal, aquela confusão. E aí eu sentei, eu e a minha irmã, a gente sentou para conversar, a gente tem que criar alguma coisa, senão a gente vai entrar num buraco, num vermelho. E aí a gente criou uma ideia vamos fazer um kit de 50 salgados, na época era R$30, 50 salgados fritos. E aí a gente começou a anunciar. E, assim, em questão de 2 dias, o que a gente estava zerado de pedidos, deu muito pedido. E então na pandemia, a gente ganhou muito dinheiro. E de fato, né? Na pandemia, o pessoal de delivery foi o que mais, cresceu. E assim, você tinha o cresceu delivery bastante. o quê? Você tinha de hambúrguer, de temaki, de pizza, os tradicionais. Daqui a pouco surge um cara com os delivery de salgado. E aí, Legal. vai ter a live da Marília Mendonça, compra o nosso salgadinho. E aí a gente, na época da pandemia, nós chegamos a contratar até mais funcionários, porque não estava dando vazão ao trabalho. Então, 2020, 2021 foram anos que a gente não tem o que reclamar. Financeiramente falando, a empresa, assim, a gente conseguiu equipar a sede, a gente conseguiu contratar mais funcionários, porque a gente investiu no delivery, que era uma coisa que para nós já estava começando, veio a pandemia, então você vai fazer kit menor, um bolo para 5 pessoas, um kit com 20 docinhos, e aí isso pegou muito. E então foi muito bom 2020. 2021, aí eu tive a infelicidade, né? Minha mãe, ela pegou a Covid, ela fez aniversário dia 7 de março, e aí no dia 14, uma semana depois, ela pegou a Covid, e aí ficou internada, ficou 37 dias na UTI, e ela veio a falecer. E aí foi uma fase, minha mãe tinha acabado de fazer 50 anos, a gente estava assim, ela estava no auge, ela tinha o celular que ela queria, ela tinha o carro que ela queria, ela viajava para onde ela queria, ela estava usufruindo, embora era pouco tempo, era o 8º ano da empresa, mas ela estava conseguindo ver frutos daquilo. E aí foi uma fase assim, muito turbulenta, porque ela era responsável de toda a parte da cozinha. Então, ela ficava, vamos supor, eu ficava no administrativo, tinha os funcionários, mas era ela que dava o toque no frango, ela que dava o toque na carne, ela que olhava tudo na cozinha. E aí, quando minha mãe internou, a gente deu aquele 360, né? O que vai ser agora? Imediatamente, nós mandamos os funcionários para casa, fechamos a empresa durante uma semana, porque não sabia quem poderia pegar ou não a Covid, que ainda não tinha nem a vacina. Naquela época a vacina estava assim, 90 para cima ainda. Ninguém sabia o que Ninguém sabia o que ia ser. Então nós mandamos os funcionários para casa, e aí aos poucos foram voltando,
E todo mundo naquela preocupação, porque ela estava internada, não podia ir no hospital ver, o hospital não liberava visita. Foi uma fase muito ruim. Só quem passou na pele assim de ter um parente próximo internado na época da Covid sabe como é que foi isso, né? Foi muito ruim. E aí a gente quis abafar o caso. A gente falou, não vamos falar, por quê? A gente continua a empresa. Então, se as pessoas, né, a Ana pegou a Covid. Ah, mas eu comi o salgado, pode Iam ser que eu ficar com peguei medo. também. Então a gente falou assim, então É. vamos fazer o seguinte, a gente monta os protocolos nossos de segurança, mas a gente não divulga. Se alguém perguntar, ela teve dengue, porque também estava com surto de dengue, então ela teve dengue e ela está se recuperando. Só que aí, como ela era conhecida, a gente estava bem em frente, o buffet ficava próximo à Santa Casa. Então a gente tinha muitos clientes da Santa Casa. E aí as pessoas começaram a me chamar no WhatsApp perguntando se era ela. A enfermeira tirava foto. É a Ana Lúcia? É a Ana Lúcia? E aí começou a informação até que a Tribuna me lança uma nota falando empresária de Santos, interna do Covid. E aí foi lá. Aí tudo que a gente tinha programado para não pra ser alarmante foi. E aí divulgaram essa nota. Aí os clientes começaram a ligar. Aí foi quando a gente falou: meu, agora ninguém mais vai comprar nada, a gente vai... E muito pelo contrário, a gente começou a aumentar as vendas, porque a gente foi ficando conhecido mais do que já era. E aí, no dia 22 de abril, na madrugada, de 22 para 21, ela veio a falecer. E aí foi aquele choque, aquele baque. E aí a gente decidiu finalizar a empresa, porque era o sonho dela, era o projeto dela, levava o nome dela. E a gente não ia conseguir continuar com a lembrança dela em tudo que ia fazer. Então a gente fala que tem um ditado popular que fala que um bom marinheiro, tempestade faz bom marinheiro, uma coisa assim, né, que fala. E eu amadureci muito nessa fase, profissionalmente falando. A gente fechou a empresa, aí desligou os funcionários, foi uma fase bem difícil, foi uma fase bem exaustiva, mas é um dia após o outro. Eu acho que tudo que vem, tudo que a gente passa serve para nos fortalecer, né? E eu tive uma experiência muito boa de começar do zero, de criar uma empresa, de ter que fechar a empresa, de ter que... Foi uma fase assim bem, bem turbulenta, mas na época eu tinha 26 anos, e aí, meu... Novinho. E daí você assume responsabilidades que você não entende, que você não sabe, né? Mas a gente foi na raça, e aí a gente conseguiu finalizar a empresa, finalizamos da forma certa, porque até isso no nosso país é difícil. Você fechar uma empresa não é fácil. É muito mais difícil do que muito mais abrir difícil. uma empresa em si. Porque só quem tem que fechar uma empresa sabe, assim. A gente vê às vezes a empresa declarou falência, né? Você fala, pô, declarou falência. Tudo bem que não é certo, mas assim, hoje é muito mais rápido do que você fechar da forma certa. O governo ele burocratiza tanto isso que é muito difícil. Às vezes a pessoa abandona o CNPJ, deixa lá, porque é bem desgastante, né? Mas foi uma fase que passou, graças a Deus eu levo os bons frutos de tudo que a gente adquiriu, de tudo que a gente aprendeu, e vai fortalecendo, né? Hoje... A experiência, né? Sim. Vale da experiência. Não, e é interessante a sua história, Luan, que mostra que assim, o empreendedor tem que sempre se reinventar. Né? Você estava comentando desde o início do seu trabalho, quando começou a pandemia, o que vocês modificaram. E acho que é assim de forma geral, independente da pandemia ou não, porque o mercado vive evoluindo constantemente, tecnologia. E o bom é que vocês estavam mais ou menos preparados pro delivery. Pelo delivery, né? Eu acho que dessa fase toda que a gente passou, ainda nessa fase, eu conheci um rapaz, ele estava montando um grupo do WhatsApp, ele trabalhava com TI também, e ele tinha muitos clientes de restaurante, e os clientes começaram a fechar as portas. Então aí ele falou, não, juntou assim meia dúzia de amigos, criou um grupo no WhatsApp, só com esses donos de bares e restaurantes. Aí eu acabei entrando com ele para ajudar, e a gente criou uma corrente no WhatsApp, isso aí em 2020 ainda. A gente criou um grupo no WhatsApp que ficou bem forte, o grupo tem até hoje, tem mais de 400 empresários aqui da Baixada, só do ramo de alimentação, e aí a gente começou a se ajudar. Então assim, por exemplo, veio Natal de 2020, né? As coisas estavam voltando ao normal, mas estava naquela incerteza, e aí mercado, eu não sei se vocês lembram, pelo menos os atacadistas, entrava 50 clientes por vez. Ficava na porta lá do atacadão, aí entrava 50 clientes, aí tinha que esperar os bonitos fazer as compras, aí tu entrava depois. E aí, às vezes, não tinha tempo, às vezes não tinha mercadoria, porque não teve abastecimento. Então, no grupo, a gente trocava, tipo, eu tô precisando de leite condensado. Pô, eu tenho aqui. E aí, a gente começa
a comprar, a trocar produtos. E aí nessa fase que a gente estava usando muitas coisas, foi quando eu comecei a comprar direto dos fornecedores. Eu liguei lá na empresa do leite, da farinha, do açúcar, e a gente começou a comprar para nós no buffet. Então, assim, comprava um pallet de leite condensado, um pallet de farinha, isso na pandemia, em 2020. E aí eu comecei, através desse grupo, não vender, mas comprar junto com o pessoal. Falar, olha, tô comprando um pallet. Pegava um custo bem eu menor. quero pegar contigo também. E aí a gente foi criando uma força muito boa esse grupo. Eu falei, gente, tá na hora da gente abrir uma associação, da gente abrir uma cooperativa, a gente se unir. Porque o setor de bar e restaurante, na qual eu faço parte, é muito sofrido assim. A gente, hoje você vê um bar montado, você fala, poxa, o cara ganha muito dinheiro, mas não é. A gente tem inflação dos produtos. O produto que vai para a mesa do brasileiro é a inflação altíssima. Você pega o hortifruti, está sempre muito alto. Às vezes o tomate dispara para R$30 o quilo. E aí o teu prato não muda. Tu vai no restaurante, mas assim, vamos supor, você paga um prato feito R$20. O tomate pulou para 30, o prato continua a 20. E pior que nem dá pro cara aumentar, né? Que Não se dá. aumenta, não A acaba pessoa não foge, vem. a pessoa vai Exato. embora. Então o nosso setor ele oscila demais. A carne, tem semana que a carne vai para 50, tem semana que ela volta para 30, e aí você não consegue administrar. Então é um setor muito machucado. E aí a gente falou, não, vamos criar uma cooperativa, vamos criar uma associação. E aí, quando minha mãe faleceu, falei, não, agora eu não quero mais saber de comida, agora eu vou trabalhar, vou ser CLT, chega de empreender. E aí depois de alguns anos, vem a Abrazel, que é a associação na qual, já vou entrar agora em outro assunto, que é a associação na qual eu faço parte, que é a Abrazel, é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ela já existia, já. Já existia, a Abrazel já existia, ela vai fazer 40 anos já. A Abrazel, ela começou em São Paulo, na época, era a Abrajet, se eu não me engano, era a associação, né, de bar, restaurante, casa noturna, tudo, e aí era com outro nome. E aí, a Abrazel, isso há 40 anos atrás, ela fazia um trabalho legal. Na virada agora para o ano 2000, aí em Minas Gerais começou uma força, um movimento. E aí eles compraram o nome, fez uma fusão, virou a Abrazel. Hoje a sede nacional da Abrazel é em Minas, em Belo Horizonte. E aí, mas a Abrazel tem em todas as capitais. E nesse ano de 2024, a Abrazel começou a investir nas regionais. Dentro das, né, igual São Paulo, você tem ali Grande Campinas, região de Ribeirão Preto, tem Litoral Norte, ali Ubatuba, tem aqui Baixada, Registro. Então ela começou a investir nas regiões. E aí, quando eu retomei esse assunto de ter uma associação nossa aqui, eu conheci a Abrazel e aí a gente falou, não, então vamos trazer a Abrazel para cá, eles me convidaram, tudo, e hoje a gente tem a Abrazel, já vai fazer um ano agora, em fevereiro, que está aqui na nossa região para representar o setor de bar e restaurante. Porque é um setor, eu volto a dizer, que foi muito machucado na pandemia. A gente que ultrapassou a pandemia, por mais que você ganhou dinheiro, você investiu no delivery, mas foi um setor que se machucou demais. A gente teve comércios que não aguentaram. Quem hoje trabalha, tem uma pesquisa nacional da Abrazel que 70% dos CNPJs ativos de bar e restaurante estão operando no vermelho. Não dão lucro. 70%. Estão tentando se recuperar. Estão tentando se recuperar. Fizeram Pronamp, pegaram dinheiro do governo, pegaram dinheiro do banco. Porque quando a pandemia chegou, muita gente tinha boletos para mês. E aí as pessoas pararam, principalmente aquele cara que tem um restaurante aberto ao público, aquele cara que tem uma pastelaria, as pessoas pararam. Muita gente demorou para entrar no delivery. Quem já tinha pizzaria, quem tem a temaqueria, que já tinha o delivery, foi mais fácil. Claro, teve desafios. Mas aquele cara que não era do delivery, ele teve que entrar no delivery. E aí é onde ele perdeu o dinheiro nesses meses de adequação, né? Infelizmente foi. Então, assim, um setor que sofreu demais. E aí a Abrazel vem para ajudar. Então aí eu recebi esse convite para estar aí junto nesses primeiros anos. E a gente tem o Guilherme também, que é um outro diretor. Tá eu e ele aí, a gente correndo com a Abrazel aqui. Estamos fazendo um trabalho bem legal aqui na Baixada. Então, 40 anos a Abrazel tem, mas Isso. aqui na Baixada, vocês... Um ano. Um ano. Um ano. Esse um ano, o que vocês já fizeram e o que você pretende fazer daqui para frente? Sim, a gente, quando a gente chegou aqui, né, quando começou a Abrazel, nós tínhamos
alguns associados. Até minha esposa tem um restaurante aqui em Santos, e aí ela era associada da Abrazel, ela é uma franquia, e aí a franquia, em 2023, chegou para ela e falou, olha, todas as lojas da franquia vão se associar à Abrazel devido às condições comerciais da Abrazel. E aí a gente entrou para a Abrazel, mas não conhecíamos de fato o que era a Abrazel. Aí eu fui me aprofundar mais, e aí foi quando eu vi as vantagens da Abrazel. Quando a gente iniciou aqui, ano passado, em fevereiro, a gente tinha poucos associados. Então, o nosso trabalho ano passado, qual foi? Explicar o que era a Abrazel para as pessoas. Porque você tem vários setores, né, despachante, médicos, e as associações, elas são muito importantes para fortalecer. Porque assim, hoje, se a gente chega, igual nós tivemos uma reunião essa semana, com o secretário de Turismo de Santos, que é turismo, empreendedorismo, e eu não falo só de um restaurante, eu estou representando uma categoria com 150 restaurantes. Com o Papa, então, né? O Thiago Papa. Então, é óbvio que o nosso peso, ele importa, né? A gente consegue negociar muito mais. Então, ano passado, o nosso objetivo foi trazer associados para dentro da Abrazel. É um plano bem comercial, a gente tem taxas muito agressivas, débito, crédito. A Abrazel fechou parcerias com bancos, com os vouchers de alimentação, que é Alelo, Ticket, Sodexo. Fechou parcerias com empresas de automação, empresas de sistema. A gente começou a entender que o intuito era que o empresário deixasse mais dinheiro no bolso do que na mesa. Então, tem exemplo, da taxa de cartão, assim, uma média? Uma média. Por exemplo, se o cara tem um restaurante, e aí hoje a gente sofre muito com os vales refeições. Né? Todo mundo que é CLT tem o seu vale refeição. Utiliza, assim. Alelo, Sodexo, Ticket. Então, se o cara tem um restaurante, liga lá na Alelo, quero me cadastrar. Às vezes a taxa dele chega até a ser 9,5. A taxa por transação. Tu passou R$100, a empresa fica com quase 10 reais de taxa. É isso. Ganha mais que o comerciante. Entendeu? É um sócio. É um sócio. Exato. E aí, o que a Abrazel fez? A Abrazel sentou com essas empresas e falou, não, peraí, algo está errado. Hoje a Abrazel, ela tem quase 30 mil associados no Brasil. Então, a Abrazel falou, a gente quer algo diferenciado. E aí negociamos uma taxa. Então, assim, sendo associado da Abrazel, a tua taxa reduz assim quase 3 vezes menos do que a taxa convencional, entendeu? Então a gente negociou com os bancos, Itaú, Santander, agora com o Sicredi, porque a gente entendeu que a força é aquilo que eu falo da associação. Você não fala só de um CNPJ, você está falando de milhares de CNPJs. Então isso dá uma força para você negociar muito mais, né? Verdade. É uma questão comercial muito boa. E a Abrazel, todos os diretores que fazem parte são donos de bar e restaurante. Então são pessoas que estão no dia a dia, sabem das dificuldades, sabem do problema de que é você não ter funcionário, ou você pagar taxa cara, ou a carne aumentar, entendem o que é isso. Então a gente é uma associação muito boa, porque na prática entende o que o mercado precisa. Bacana. Pô, legal. Falei bastante, hein? Não, sim. Ô, Luan, sabe uma coisa que eu fiquei mais curioso ainda. Vamos falar um pouco mais sobre a Abrazel, mas eu fiquei... Na sua opinião, é que você falou a respeito da pandemia, o que aconteceu com os comerciantes e tudo mais. Se hoje começasse... Nossa, não dá até medo de falar, mas começasse uma nova pandemia, você acha que os comerciantes eles iam saber lidar melhor com essa questão? Olha, eu vou ser sincero, eu acho que se hoje tivesse uma outra pandemia... Vou falar do meu setor, que eu faço parte. Uhum. O setor de bar e restaurante, assim, 50% ia fechar a porta na primeira semana. Porque é o que eu falo, muitos empresários ainda estão pagando dívida da pandemia. Entendi. Então, uma nova pandemia, ela não iria... Ia quebrar de vez muita gente. Agora, outros que se estruturaram, porque assim, a gente fala que muitos fecham, mas muitas redes abrem. Né? Você pega hoje a Oxxo aí, que é uma febre a nível estadual, está fazendo um baita um trabalho. Então, outros souberam administrar a pandemia, né? Então, alguns vão ganhar e outros vão perder. E aí vai da administração de cada pessoa, né? Você falou na Oxxo, Oxxo, né? É Oxxo. Eu tenho medo, eu moro numa casa de esquina, eu tenho medo de um dia chegar lá e de repente... minha casa virar se a Oxxo lá. Eu acho que bem breve assim, a Oxxo, claro que ela acabou quebrando muitas coisas, mas a ideia da Oxxo qual que é?
É você ter aquele produto na esquina da tua casa, rápido, prático, sem precisar pegar uma fila de mercado, sem precisar entrar no mercado. Então, quantas vezes você não foi para algum lugar e falou, meu, esqueci um refrigerante. Você parou o pega carro ali, rapidinho. entrou, em 5 minutos você pegou, saiu. A ideia da Oxo é isso. Ela é um mini mercado no meio da cidade, em vários pontos, para você sempre lembrar da Oxo. Meu, eu tô precisando de sabão em pó. Vai lá Ah, eu vou na rapidinho e Oxo resolve. rapidinho e pego, né? entendeu? É. Esse é o intuito da Oxo. E é uma sacada que eles tiveram muito inteligente, que também foi da pandemia, onde as pessoas estiveram aqui no mercado, pegar fila. E aí, se eu tivesse a Oxo na pandemia, você poderia ter uma descentralização, seria algo mais fácil. Mais Porque prático. o mercado foi muito sofrido. E pro mercado na pandemia foi dificílimo. Então, Uhum. assim, a ideia da Oxo eu acho que é uma ideia legal, é uma ideia nova, mas claro que alguns comércios foram prejudicados por conta disso. Não tô defendendo a Oxo, não é isso. Ah, sim, sim. Porque é uma questão. Hoje é igual falar de bet, é uma coisa muito difícil. Mas a Oxo ela vem uma pegada muito diferente. E é a evolução é a evolução do mercado. O Verdade. mercado evolui. E você tem que se adaptar a isso, né? Não Sim. adianta. É. Então, pelo que eu tô entendendo, o mercado de restaurante, bares, assim, é bem dinâmico, né? É bem dinâmico. Você não pode ficar parado. É. E o que os empresários têm feito para... Ou, igual na Brasel, o que tem feito para ajudar os empresários a ser mais dinâmicos e a entender mais o mercado? A Brasel a gente investe muito em cursos, treinamentos, palestras, seminários. A gente traz muita informação para o associado. Né? Hoje, o que eu sempre prego quando eu converso com algum comerciante, com algum empresário, eu falo, quanto menos você ficar na produção, mais você vai conseguir crescer a sua empresa. É igual na época quando minha mãe tinha um buffet lá atrás, né? Ela estava na cozinha fazendo as coisas. Se ela não tivesse eu ali buscando um fornecedor mais barato, buscando pensar de que o cliente quer, investir no atendimento, você acaba não crescendo. Hoje muitas pessoas acabam se perdendo porque estão dentro da cozinha, vendendo, fazendo, limpando, comprando, e aí você acaba não crescendo. Não adianta. Então, no operacional, né? No operacional. Então a Brasel, ela passa muito isso pro dono. Saia da operação, porque aí você consegue visualizar o macro, você consegue entender aonde você vai economizar, porque o grande truque é você comprar mais barato. Esse é o truque. Quando você compra mais barato, você ganha mais. Só que você está preso na cozinha, você vai comprar um lugar mais rápido, mais prático para você, que às vezes é uma Oxo da vida. Então você acaba não pesquisando um preço melhor, entendeu? Infelizmente. Então tem que ter muito dinamismo, É. muito dinamismo. E uma outra coisa, você falou também, vamos sair um pouquinho da Brasel. Você falou também que você queria ser CLT e tudo. Mas eu sei que quando o bichinho do empreendedorismo pega a pessoa, é difícil de sair. Você tá pensando em CLT ou... Não, hoje não. Não, isso aí foi uma... Quando a gente fechou o buffet, assim, pensa assim, a gente gastou mais de, sei lá, 100 mil reais só para fechar a empresa. Entre rescisão de funcionário, entre quebra de contrato, com o imóvel. A gente gastou muito dinheiro, muito dinheiro. E aí você fala, meu, que injusto, né? Fica desanimado Você ali, desanima, né? você fala, caramba, você construiu todo o império, aí você tem lá um caixa razoável que vai te manter X tempo, e aí você gasta o dinheiro assim, só pra fechar, né? E aí, naquela época, assim, eu fiquei frustrado, eu falei, não quero mais empreender, isso não é... Mas aí, hoje, inclusive, aí passou um tempo, tive várias atividades, várias coisas, e agora, nesse 2025... A gente está montando uma nova empresa que é de produtos naturais. Vou empreender mais uma vez. Eu acho que é aquilo que você falou. Quem tem essa vontade, porque empreender é um dom, é quase um dom, porque você Sim. administra vários pilares assim. E não é para todos, né? Não é para todos e também não é fácil, não é né? fácil. Bem difícil. Não é fácil. Você pega só dentro de bar e restaurante, hoje uma média nacional, uma casa de restaurante, bar, doceria, dura em média 3 anos e meio. Essa é a média nacional, que é entre abrir e fechar. E você pega, às vezes, alguns bares aqui, restaurantes que você pensa em Santos, que fecharam nesse período. Por quê? Por causa da administração. Porque realmente empreender não é fácil.
você lidar com funcionário, você tem que sempre pensar lá na frente, você ir atrás, ter o tesão. Então, às vezes, ser CLT é mais cômodo, né? Teu dinheiro cai lá todo dia 15, dia 20, sei lá. E aí, enfim. Mas empreender, eu gosto. Eu gosto muito de empreender. Sou muito feliz com o que a gente já tem construído, o que a gente vai construir, se Deus quiser. E é isso. E agora recentemente teve a PEC 4x3, né? Mas não, 6 por 1, 6 por 1. Na verdade, Só que era 5... Então, só que do empresário é 7x7, né? Essa questão E da não tem PEC, folga. eu acho que é um assunto bem delicado pra gente discutir. Tem que ser algo muito estudado. A gente deu a Brasel foi a primeira associação a nível nacional que bateu de frente nessa PEC. Porque não era só o 6 por 1, era tudo que englobava essa PEC. Então, quando esse assunto veio à tona ali no final do ano passado, entre outubro e novembro, que a deputada Érica, né, que propôs, a Brasel foi a primeira entidade que deu a cartilha do não. E aí a gente foi parar na CBN, foi parar na Globo, mas não era que a gente era contra o 6 por 1, não é isso. É você entender toda a estrutura que essa PEC traz. Porque assim, nós temos alguns órgãos hoje que não estão estruturados para trabalhar em 5 por 2. Né? A gente pega assim, por exemplo, vamos falar da escala dos médicos, né? Que faz plantão. Às vezes se você vai tirar o médico mais um dia, você vai ter que contratar outro. Mas será que aquela prefeitura tem dinheiro para contratar mais N profissionais? Será que aquele hospital consegue contratar? Então, um exemplo que eu estou dando dos médicos, mas assim, você mexe uma escola, você vai tirar um dia do professor, mas vai diminuir então o dia de aula do aluno, mas teu filho então vai ficar mais um ano na escola. Então é algo muito complexo. Não é só o 6 por 1, é o que engloba. Porque, na verdade, algumas categorias eles queriam trazer até o 4 por 3. Ia mexer muito na economia também muito. Ali, porque o exemplo que você deu de escola, que continuasse dando aula mais os 5 dias, ia ter que ter mais professores. Escola particular mesmo, com certeza. A mensalidade ia lá para cima. Vamos falar do nosso setor. Hoje o setor todo opera com 6 por 1. O funcionário tem uma folga fixa um domingo do mês e uma folga na semana. Então, assim, com certeza, se o funcionário ficasse 2 dias em casa, você ia ter que contratar uma outra pessoa para suprir. E o que aconteceu? O produto ia aumentar. Porque ia ter que repassar esse funcionário a mais em algum momento. Então, é uma PEC bem complexa que precisava... Eu acredito que é aquilo que eu sempre falo. Igual está rolando em Santos, a discussão para montar o código de postura, né? Mudar o código de postura. Hoje, no corpo técnico de Santos, não tem nenhum empresário, não tem nenhuma entidade que faz parte. Agora, com muito esforço, o secretário Papa entrou no corpo técnico. Perdoa a minha ignorância, mas o que seria isso aí? Código de postura não sei, coisa assim. O nosso de Santos, ele é de 68. Eu já ia mudar minha postura aqui. Peraí. Você tem uma ideia. O código de postura é como se fosse uma cartilha da cidade. E aí, assim, ali no código de postura de Santos, que é de 68, meu pai estava nascendo nessa época, ele fala que por exemplo, todo bar e restaurante tem que ter uma placa falando sobre os benefícios e o pró e o contra de um energético, por exemplo. Hoje ninguém faz isso. O Código de Postura de Santos fala que é proibido andar de pijama no corredor dos hotéis. Então, assim, umas coisas bem aleatórias, mas que pode ser que quase 60 anos atrás fazia sentido. Sim. Então o código de postura hoje ele precisa ser revisto, porque é nessa cartilha que aí vem as fiscalizações, é onde entra as ações, né, dos órgãos competentes. Então o código de postura ele traz várias frentes de todos os setores, desde o fluxo de veículos, ele trabalha com tudo da cidade. É como se fosse realmente um manual é que nem você tem um prédio e aí você faz lá o teu código de postura do prédio, por exemplo, falando sobre o horário que a academia abre, o horário que a academia fecha, quem pode entrar na piscina. Você vai fazendo um código ali de como se portar bem no prédio. Um exemplo, né? Bem simples, assim, bem... E é o código de postura de Santos que está sendo definido. Só que é um código que ele engloba vários setores. Então, qual que é a nossa briga? Precisa entrar entidades ou representantes do setor. Porque senão... Exatamente. Vai ser mais um que vocês vão mostrar lá o que precisa. Exato. Você entendeu? O que dá para fazer, o que não dá.
Hoje, com muita luta, a Abrazel, o protocolo Não Se Cale, foi a Abrazel que articulou, que hoje todo restaurante, eles têm, os funcionários eles são obrigados a ter um treinamento. Se uma mulher faz assim com a mão, é que ela está sofrendo algum abuso. E aí esse funcionário, ele tem que chamar ela para um canto, chamar a polícia ou a guarda municipal. Isso é obrigatório em todo o comércio. E os funcionários já têm esse treinamento, então? Então, esse treinamento, e aí a Abrazel montou esse protocolo, né? O governo abraçou aqui em São Paulo. Aí veio as pessoas que não fazem parte do ramo. E aí querem que os restaurantes criem uma sala aonde a mulher está sofrendo abuso. Por exemplo, ela vai para essa sala e lá ela é atendida, lá tem um atendimento. Hoje, no restaurante, você não tem restaurante que não tem espaço nem para o estoque, às vezes. Então, é aquilo que eu falo. Tem espaço nem para as mesas, Você dependendo entendeu? Então, é aquilo do... Você quer fazer uma coisa boa, Mas você pega pessoas que, às vezes, políticos que não entendem o que estão falando e acaba atrapalhando. Ó, aqui em Santos, em 2022, teve uma vereadora que ela propôs um projeto que todo bar e restaurante tinha que lavar a latinha descartável antes de colocar para descarte. Gente, Caramba. isso... Tudo bem que é o meio ambiente, a gente tem que falar sobre o meio ambiente, mas é humanamente impossível. Eu ia ter que ter um funcionário só para ficar lavando latinha e garrafa de vidro. Então, eu ia aumentar meu consumo de água. Não tem condições. Mas, desculpa, mas lavar latinha desperdiça, mas por outro lado... para reciclagem. Então, sim, mas desperdiça água também. Você entendeu? Porque vai para reciclagem Vai, de qualquer vai. forma E lá eles vão fazer o Vamos fazer tratamento. todo o trabalho. Exato. Mas essa vereadora queria propor esse projeto de lei aqui. Quando a Abrazel ficou sabendo, imediatamente a Abrazel entrou com um protocolo na Câmara de Santos e aí conseguiu barrar essa decisão. Mas é por quê? Porque é uma vereadora que não conhece do setor, nunca teve um restaurante, nunca teve um bar. Então, enfim, é complicado. Eu acho que é isso que a gente fala muito. É você trazer a pessoa do setor para falar do setor. Não adianta a gente, por exemplo, eu não entendo de TI. Eu querer definir uma lei sobre... Não tem condições, não entendo. Então, assim, é isso que a Abrazel luta todos os dias, entendeu? Pra gente estar articulando os projetos juntos com os órgãos competentes. Bacana. se eu não me engano, a Estela falou sobre isso. Falou sobre... O código de postura da cidade. É cidade inteligente, porque ela né? falou sobre... A gente fez um episódio aqui que falamos sobre cidade inteligente. Sim. E a cidade inteligente tem que não iniciar, mas tem que ter o seu código de postura. Sim. Exatamente. Para a governança tem que ter o código de postura. Sim. Eu estou tentando buscar aqui sobre o de Santos algumas coisas para dar exemplo, mas assim, o de Santos está muito desatualizado. Muito desatualizado. Vou ver também. Não, quer ver? Você consegue dar uma pesquisada aí? Código de postura da cidade de Santos. Deixa o Pra gente, enquanto ele olha. Mas é isso, o código de postura ele é um conjunto de normas que ele vai regulamentar enfim, o espaço da cidade, a boa convivência, tudo isso, né? Mas vamos ver, enquanto de uma pesquisa a gente continua. Isso. Não, eu ia te perguntar sobre a sua nova empresa, você mencionou que é de produtos naturais, né? Isso. O que te levou a pensar nesse segmento? Sim, então, vamos lá. Hoje, como eu falei, minha esposa tem um restaurante aqui em Santos, a gente administra esse restaurante e aí a gente usa muitas coisas de produtos naturais lá no restaurante. E eu vi que era um mercado em Santos, não só em Santos, mas eu acho que a nível regional, nacional, que está crescendo bastante. Então a gente fez uma boa pesquisa de campo, ficamos aí meses estudando o cenário, avaliando, entendendo o público, e aí a gente está finalizando agora a reforma para abrir a loja, e aí a gente vai trabalhar com produtos naturais, temperos, castanhas, grãos, a gente vai vender farináceos, tudo isso a gente vai vender agora na nossa nova loja. Mas é a mesma coisa. Eu estudei o mercado, vi que era algo que dá para trabalhar, que dá para... Gente, é isso até que eu estava conversando. Quando você tem uma empresa nova, é importante você avaliar o que você quer trabalhar, aonde você vai trabalhar, se tem espaço para mais um. Claro, o sol brilha para todo mundo, mas tem critérios básicos que é importante você ter, porque senão você não vai durar 1, 2 anos. Você vai acabar fechando porque a conta... Não deu certo, está no vermelho, entendeu? Então, eu acho interessante essa questão dos alimentos naturais, né? Produtos naturais. Sim.
porque eu acho que é uma tendência, porque as pessoas elas estão começando a se conscientizar, a querer se cuidar mais e buscar Sim. produtos naturais, né? Sim, sim. O nosso restaurante, ele é poke. Ele é de comida havaiana. Vou legal. até deixar ali, Mana Poke, ali na Goiás, em Santos. Ah, depois mostra, a gente Pô, mostra aí. pode colocar. Com certeza a gente Então, mostra. assim, é uma pegada já fitness, é uma pegada light, uma pegada Hoje na Rua Goiás? na Goiás, isso. Uma pegada de uma comida natural, né? E aí agora a loja de castanha, produtos naturais, vem na mesma tendência, porque hoje as pessoas estão se conscientizando mais, né? As pessoas estão... Embora eu não estou no corpo em forma para falar isso, mas as pessoas estão se conscientizando mais, né? Não, mas é bom isso daí, igual eu tô perdendo peso. Eu cheguei a pesar 117 quilos. Ontem eu me pesei e tô com 98. Olha só, Então já baixei 20 bastante, quilos né? quase, né? Eu também, eu já perdi 10 quilos em 40 dias também. É importante, Olha. assim, Eu não sei se cuidar. você conhece o Léo Máquina. Não conheço. Então, Pô, a Léo história do Léo Máquina. Máquina é incrível. Ele pesava quase 200 quilos. Hoje ele é fisiculturista e pesa 87 quilos mais ou menos. Nossa. Cara, o cara veio aqui também. Nossa, ele contou a história dele. Que E legal. pesava quase 200 quilos. Mas, É e importante sem se bariátrica, cuidar. sem nada. Ó, eu Foi achei, ali, né? Você eu achou achei aqui, ó, é muito grande, viu? Código de postura de Santos? Eu gostei daqui do sossego público. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público ou da vizinhança. Com ruídos, algazarras, barulhos de sons É. de qualquer natureza. Olha. Mas Tem é muita muito coisa, grande. muita coisa. Nossa. E Acho que muito abrange antigo. bastante coisa, né? Só que abrange bastante coisas antigas. Sim. Das barracas, fala sobre barracas, meio ambiente, bem. É igual, faz muitos, 57 é anos igual que muitos eles criaram. estatutos de prédios. Olha, Tem coisas É. que tem lá no meu estatutos de prédio eu prédio. sou que- síndico, eu sei bem como é que é isso. Eu também sou síndico de um prédio, é complicado. Tem Nossa, uns, meu Deus do uns céu. negócios. Eu não sei como vocês conseguem ser síndico. Não, eu vou te falar, eu assumi agora, amanhã vai fazer uma semana. Sei lá, pica na veia, a gente quer fazer um trabalho diferente. Uma semana ainda tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tu já tá há quanto tempo? Não, já tô 6 anos já. 6 6 anos, anos né? já? Tá dizendo. Poxa, Por isso tá passa sem rápido. cabelo Mas- aí. Não, mas o meu é bom que ainda é diferente porque é comercial. Ah, Acho que legal. comercial é mais tranquilo. Comercial é né? mais tranquilo. Eu acho que Agora, pra ter. meus são 160 apartamentos. Imagine, Nossa. a pessoa ficar sem água ou vazar água. Eu assumi na sexta à passada. noite de sexta. Já me apareceu 5 apartamentos com infiltração do prédio que eu preciso resolver, assim, já estão no meu pé já. Mas enfim, faz parte, né? A gente Enquanto não tiver goteira na casa de baixo, tá bom, né? É No isso, apartamento entendeu? de baixo tá bom. Mas é isso. Uma coisa, e. Ele Produtos. tá olhando o É, código, não, eu ele tô tá lendo vendo? aqui. ele Não, tá sabe o que que é? Eu tô curioso. vendo aqui é a parte do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, indústrias. Aqui, ó. Ah, não, mas aqui é para indústrias, eles falam que é das 6 às 17. Em comércio, deixa eu ver se acha comercial. É que é muito grande mesmo. É muito grande. Só que é algo que tá desatualizado. A gente tá falando aí de 57 anos atrás, né? Sim, muda muito. Muita Ah, coisa. ah. Hoje em dia, por exemplo, eu vou te falar, sei lá, a açaiteria, né? Eu tenho uma amiga minha que ela abre 3 da tarde e fecha 3 da manhã. Não poderia. Não poderia Eu, pelo código com de certeza, postura. Tu entendeu? questão do Então, horário. É evolução, né? E o código de postura, ele parou. Eu acho que Santos, na minha opinião, eu acredito que Santos erra em não ter uma Secretaria de Comércio. Eu acredito que deveria ter uma Secretaria exclusiva do comércio, para focar no comércio da cidade. Hoje a gente tem a pasta junto com o secretário de Turismo, mas turismo é algo muito importante. E você juntar turismo, empreendedorismo e comércio é muita coisa. Mas vamos São ver coisas como é que muito vai ser. grandes para São estarem juntas. Você vamos falar de turismo Santos hoje? O turismo de Santos está muito ruim, gente. Se a gente pega Santos, não é uma cidade turística. E tinha tudo para ser. A gente tem museu, a gente tem um centro histórico, tem aquário. O próprio Santista não usufrui da história da cidade. Muita gente nunca nem foi no Monte Serrat, saber a história do Monte Serrat. Então, assim, infelizmente, é isso que eu falo, o turismo precisa
dar uma atenção para o turismo. Eu dou exemplo, a gente já teve escritório na Amador Bueno, em frente ao Centro Português. Está. E durante muitos anos, eu sempre olhei o Centro Português, achava... Muitos ele é anos, muito bonito, 20 né? anos, tá? Nossa. Não, mas depois eu conheci, assim, mas muitos anos eu não conhecia dentro do Centro Português, Centro Português, assim, a parte interior de lá. Só, Tem e muita história. Então, por um, mas foi um uns 20 dia... anos depois que Depois. você foi lá. Um dia não. No foi dia da antes. mudança, Não, ele não, foi lá para tchau e viu. Não chegou isso não. Mas 19, eu tive essa vai. curiosidade, foi uns 3 anos, eu acho que eu tive essa curiosidade. Daí eu perguntei, né, assim, sempre a porta aberta, mas tinha lá, eu não sabia que podia entrar. Perguntei, posso entrar para conhecer? Você já conheceu o centro? Já? Não, eu não conheço. Vai que é lindo. Sim. Eles têm um salão lá em cima, assim, espetacular, antiguíssimo. Pintura, assim, no teto, obras de artes. É A Bolsa do incrível. Café. Bolsa do Você Café. andar na Bolsa do Café, é uma história linda, rica lá dentro. Mas é o que eu falo, as pessoas de Santos, o próprio Santista não valoriza o turismo. E isso engloba, por conta às vezes da prefeitura, das ações, tudo isso. Então, assim, é o que eu falo, o turismo é algo... E o turismo reflete no setor do bar e restaurante. Porque, por exemplo, você pega esses festivais que estão tendo no centro de Santos. Ele movimenta o turismo daqui, ele movimenta o restaurante, ele movimenta o carioca, ele movimenta o comércio daqui. Então, assim, é uma pasta muito grande para se falar. Aí você entra no empreendedorismo. O empreendedorismo precisa dar muita atenção para aquele cara que está começando agora, aquele cara que abriu o CNPJ, você dá a direção, procurar fomento, ajudar ele. São as feirinhas artísticas, tem as feirinhas do Sesc, da praia. E aí você tem o comércio, que é algo... É um leque enorme. Então, eu acredito que um dos grandes erros da prefeitura é não ter uma pasta do comércio, voltada especificamente para o comércio, para você abranger tudo isso, você falar com a categoria, você conversar com o varejo, conversar com quem empreende. Pô, o Centro de Santos, acabou o Centro de Santos, né? Então, assim, desde que começar a tombar o Centro de Santos, as pessoas começaram a ir embora, você não podia pintar uma parede. Então, é algo muito complexo. Então falta, mas também não adianta você criar uma secretaria de comércio e você botar um cara que nunca empreendeu na vida. Não adianta você colocar na secretaria de turismo um cara que nunca não tem nenhuma... Então, é complicado. Botar na secretaria de educação uma pessoa que não é formada em educação. Eu acho que existem cargos que precisa ser pessoas técnicas, pessoas que vivem e entendem do que estão falando. Mas, enfim, a gente... Concordo com você, tem que ser técnico mesmo. Tem que ser técnico porque... Senão cai no que você falou. A pessoa não entende como que, igual a vereadora. Ela não entende o porquê das latinhas e quer que você lave as latinhas. Ela não sabe o que vai acontecer se o projeto dela fosse pro ar, vai. Isso daí. É assim, muito eu vou te complicado. falar, ô Jean, eu estava recentemente com o secretário de saúde, que é o Fábio Lopes. O Fábio Lopes, se eu não me engano, posso estar errado, ele não tem formação na saúde. Mas o Fábio, desde que ele recebeu o convite do prefeito, ele falou. Eu comecei a estudar, assim, eu entrei numa imersão no final do ano, eu só estudava sobre dengue, sobre a saúde pública. Então, assim, ele está se preparando. Então, é uma pessoa que você pode dar oportunidade, né? Vai fazer um trabalho legal. Mas você tem outras pessoas que estão nos cargos, que é muito importante, que infelizmente... só estão por estar lá, né? E aí quem paga o preço é quem está na ponta final, Sim. que é a gente que está empreendendo. É verdade. Tá empreendendo. Você falou, a respeito do centro aqui, você acha que o VLT vai trazer algum benefício para o centro? Olha, eu vou te falar uma Foi coisa. Foi polêmica a pergunta? Eu moro na rua Campos Melo, a rua do VLT. Então, assim, eu fui... ele tá... Ele vai falar mal, ele vai falar mal. Olha a parte boa, você vai poder sair e pegar o VLT, pô. Pode pular. Mas eu passei 2023, 2024, a gente criou uma associação de moradores, lutei, batalhei, bati de frente. Foi assim, o VLT pra mim é um absurdo, é uma obra... gente, são milhões. Vou falar aqui rapidinho. Cada estação foi licitada por R$2 milhões. Tiveram duas estações que foram pagas e a empresa não construiu.
A empresa recebeu mais de 10 milhões para construir uma bomba de drenagem no mercado municipal de Santos. Ela recebeu, ela não construiu. Essa obra teve várias. Os aditivos, então, é uma obra que começou em 200 mil e terminou em 260 milhões. Porque assim, a gente bateu de frente. Planejaram a obra, não viram que o VLT ia virar ele vem pela Dr. Cochrane, vira na João Pessoa, e aí tinha um terreno que era um estacionamento de caminhão. Queriam montar uma estação em frente ao terreno. Então, assim, o senhorzinho já até morreu, esqueci o nome dele. Foi uma obra muito complexa. Esse tema específico, eu acho que e assim. Seria um outro podcast. podcast só desse tema aí, Porque, assim, né? só pra. Eu fico muito triste quando eu vejo um político falar assim: ah, mas a obra é do Estado. A obra pode ser do Estado, mas pro cara furar bater um prego aqui ou furar que seja, a prefeitura tem que autorizar. Os vereadores tiveram que votar. Então, todo mundo tem culpa nisso aí. E eu falo abertamente, porque me prejudicou. Muitos comércios fecharam na Campos Melo, muitas pessoas de anos, um antiquário que tinha muitos anos lá fechou, empresas, isso ninguém viu. A prefeitura não deu um mês de isenção de imposto, uma isenção, taxa que você paga para a prefeitura. Muito pelo contrário, quiseram cobrar a taxa de publicidade. Então, assim, eu fico muito revoltado em falar nisso, porque não teve apoio nenhum falando de VLT. E agora eu tô numa luta que eu também faço parte do túnel Santos Guarujá, que eu tenho família lá, na casa que vai desapropriar, e a gente está numa luta sem fim lá pela desapropriação do túnel, porque querem construir o túnel, querem desapropriar mais de 60 famílias, não querem pagar o valor justo, ninguém quer, as pessoas que estão lá, elas não querem sair. O governo quer construir um túnel, então nada mais justo do que receber uma indenização por isso. Tem pessoas lá que estão na 4ª geração morando lá, e simplesmente querem passar o trator e dar o valor aí de 200 mil para a pessoa ir embora. O que você compra em Santos com 200 mil reais hoje? Nenhum kitnet você compra. A gente podia marcar outro dia um bate-papo sobre isso, Não. né? Porque até eu tava conversando com um engenheiro da empresa e ele até mencionou, né, que eles pagam, na verdade, o valor venal, Final. né, da propriedade. A a gente sabe que o valor Mas ninguém venal é compra muito pelo valor abaixo. venal. Não. Eu participei de uma audiência pública que eu até falei lá no púlpito e minha fala repercutiu um pouco, porque eu acho que assim, a indenização não é caridade. A pessoa ela tá querendo sair porque o governo quer construir um túnel. Então a gente tem lá, ali no Macuco, eu moro no bairro também, aquela quadra ali, o imóvel é avaliado mais ou menos em R$ 4.000 aproximadamente o metro quadrado. Então nós pedimos que seja pago em torno de R$ 10.000 o metro quadrado, que seja uma forma de indenização. Porque eles têm terrenos grandes, tem terrenos assim, por exemplo, o terreno, a mãe mora na frente, o filho mora no meio, aí já o neto mora na casa do fundo. Então assim, vai todo mundo sair, só que só vai receber o valor do terreno. Então é injusto. Então o que nós estamos batendo na tecla é que seja pago em torno de 10.100 e pouco, eu posso trazer o número exato, como uma indenização pelo metro quadrado. Então aí você começa a falar que o cara vai receber um valor, ele consegue sair, comprar uma outra coisa, ele consegue se reestruturar. É isso que a gente está batendo. Legal, vamos marcar então. A gente marca Vamos, depois e eu fala sobre isso. É até legal que você pode trazer outros Faz dados duas aí, e outras traz- informações. E traz né? mais pessoas também. A gente Ah. montou lá tem uma associação, Legal. tanto na Campos Melo e ali na associação na José do Patrocínio, ali no Macuco também. A gente está articulando, porque realmente eu acho que Eu fui numa dessas reuniões que teve na Câmara, audiência pública. audiência pública que teve na Câmara, essa do túnel. Do túnel. Foi acho que há uns 4, 5, Da Débora Camilo? 5, 6 meses Da atrás. Débora é. Camilo, eu acho. Então vamos. Foi Legal, um tempo ó, vai atrás. ter Eu bastante não lembro papo se aí foi Débora sobre- Camilo. A que teve foi da vereadora Débora Camilo. Tá. Que eu acho que eu fico muito revoltado, porque assim, você afeta pessoas. Você afeta a vida de pessoas. Eu conheço pessoas que fecharam seus negócios. Eu moro num prédio, nós ficamos em maio, todos os sábados de maio, faltava luz das 9 da manhã até as 6 da tarde, porque eles estavam trocando os postes. Sabe? Eu fui afetado com uma filha recém-nascida. Então, assim, é complicado, sabe? Eu acho que faltou um preparo, faltou muita coisa. E se você tem um político que articula, é uma coisa.
Pô, não, vamos tentar chegar nas duas partes, vamos tentar ajudar todo mundo, a gente precisa fazer a obra, o que a gente pode ajudar, mas não houve. O VLT, quando a gente entendeu que era o VLT, o cara já estava quebrando a rua. E eles foram tão sacanas que quando começou o VLT em 2021, eles começaram a quebrar a Campos Melo, aí quebraram um pouco no centro e quebraram um pouco na... Não é Luiz Gama, ali é atrás da Gota de Leite. Quando o Ministério Público entrou para embargar a obra, a cidade já tinha 3 pontos já de escavação. E aí falou, não, agora não tem como parar mais, porque já começou. Então, assim, é muito complicado. E eu falo que afetou a vida de muitas pessoas. Desvalorizou imóvel, rachaduras. Vocês devem ter andado aqui no centro de Santos, ali na Cochrane, que é o mercado. As casas estão com as escoras até hoje. Eles começaram a furar a rua, as casas antigas, porque as casas de Santos, antigamente não tinha aquela fundação. Não tem, porque 1 metro para baixo você já tem o lençol freático. Então, assim, você não tem. Você não tem. Começaram a furar a rua, as fachadas começaram a ceder. E aí o cara tá lá com uma escora e não sabe o que vai ser a vida dele, não recebeu nada, ninguém fala nada. Então, assim, é algo muito, muito revoltante esse assunto. Eu não ia falar nada, mas você... O que eu fui falar? Eu ia falar de outra coisa. Beleza, Luan. Uma coisa, né? Já tá dando tempo. Nossa, já passou rápido, você vê? E a gente É legal. fazer muito E dá mais pra conversar coisa. pra caramba, muito assunto. Mas né? igual, Show. pra quem quer conhecer a Abrazel, Legal. como que faz? A Brazel, a gente tem um perfil no Instagram, @BrazelSP. Ou pode me chamar no meu Instagram também, Luan Paiva, P. Eu passo tudo, explico certinho como é que funciona. Na edição, até o Jean vai colocar todos os links aí que você tá Fechou. falando. Uhum. Da Brazel é a Brazel SP. E o meu, Luan Paiva P, pode me chamar também. Eu passo como é que funciona. Tem um custo de mensalidade, quem é um associado da Brazel, mas é um custo super tranquilo, não é nada exorbitante. E aí a pessoa se associa, a gente apresenta os benefícios, fala tudo que a Brazel tem, dos parceiros. É legal isso, que a Brazel, ela sabe o que o empreendedor precisa. Ele precisa de um seguro de vida dos funcionários, ele precisa de uma empresa de automação, precisa de uma empresa de certificado digital. Então a gente busca essas parcerias para oferecer isso para os associados. Então esse é a Brazel. Quem quiser pode seguir lá e a gente vai explicando certinho. Legal, muito Tá bom. certo, então. E a sua empresa? Seu restaurante, como que é? Restaurante Manapoque, Manapoque Santos, o Instagram manapoque.santos. Pode seguir a gente lá, fica na Goiás 26. Minha esposa também tá lá agora, ó, na luta. E eu tô abrindo a Cereal e Vida, que a gente tá bem cru ainda. Abrimos a página do Instagram esses dias, @Cereal e Vida. E a gente inaugura agora no final do mês a loja física ali na Conselheiro com a Luiz Gama. Show. E eu convido vocês depois para passar lá também. Com Legal. certeza, Comprar com um produto certeza. fitness, natural, Isso aí. um temperinho. Vai ter delivery também? O delivery restaurante também. já tem O delivery? restaurante a gente tá no iFood com delivery. E a Cereal vai ter delivery também. Legal, Vai ter delivery também. legal. Isso aí. Convido todos pra Entrega conhecer. aqui no centro? Sim, ó. sim, claro que entrega. Legal. Entrega legal. O raio lá do restaurante, ele vai até Praia Grande, entrega em tudo. E a gente também vai fazer um raio bem grande da loja do Cereal e Vida. Agora é que eu fiquei curioso do restaurante. Almoço e jantar? Isso, lá abre 11 da manhã e fecha 10h30 da noite. Direto, não para, todos os dias, domingo a domingo. Das 11 da manhã às 10h30 da noite, lá vende poke, que é comida havaiana. Somos a única casa em Santos 100% Eu vou lá, nunca comi Não, é que pouco. assim, é que Não minha, tenho a mínima ideia. Então aqui. você vai é lá. que minha esposa tá viajando, então eu tenho que comer. Eu não tô trazendo marmita aqui pra cá. Então eu vou ter que Olha, não comer. sabe fritar um ovo, que vergonha. Não, eu sei, mas é que eu não vou. Eu não faço gostoso igual ela. Miojo, pra isso existe miojo, poxa. pô. Comida congelada, compra lá, bota no micro-ondas. Não, mas aí é a hora de experimentar o poke, né, Lax? Vai lá, minha esposa agradece. Pode ir lá. Tá certo. Pessoal, antes de terminar também, duas coisas Sei que você não ia fazer as perguntas aí pra ele. Duas coisas que a gente sempre faz, tá? Duas perguntas. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Juventude? Olha, essa aí você não me falou que ia perguntar. Eu vou falar, também vou falar bem simples, que é um tema bem polêmico. Eu acho que essa nova geração que tá vindo é uma geração que
muito difícil de trabalhar. São jovens aí que não têm tanto zelo pelo trabalho, não tem aquele cuidado. A gente sofre demais. Eu recentemente eu contratei um menino lá de 20 anos, ele ficou 3 dias e saiu porque ele entendeu que não era a praia dele, palavras dele. Então a gente vem sofrendo aí uma renovação, essa era que está vindo agora, de 20 anos, é uma era que vai ser, para nós empreendedores, vai ser uma era difícil, porque infelizmente tem muitos que não querem nada com nada, não querem se aperfeiçoar. Eu acho que, pelo menos eu sempre quis buscar mais. Fazer cursos, me especializar, ouvir, assistir palestra. A gente ter o WhatsApp, Instagram é muito bom, só que a gente tem que sair desse mundo digital, né, e buscar informação e agregar conhecimento. Então, eu acho que é isso. Essa molecada nova, uma coisa que eu falo muito, minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, eu quero que a minha filha... tudo bem que hoje é muito difícil você tirar o celular de uma criança. É difícil. A minha filha com 1 ano, ela já sabia o que era YouTube. Ela já sabe mexer de uma forma incrível, entendeu? né? É surreal. Daqui a pouco ela vai estar me ensinando. Então é difícil você tirar isso dela, porque senão ela vai ficar... vai ser aquele patinho feio da escola. Então, claro, a gente dosa demais ela tem horário para usar, a gente toma todas as prevenções, mas eu acho que eu vou investir muito na profissionalização dela, ela fazer curso, ir atrás, estudar, porque hoje essas facilidades, hoje o chat GPT, ninguém mais vai fazer trabalho na escola, vai botar no chat GPT lá, fácil, prepara tudo. Na minha época, eu sou um pouco mais novo que você, sei lá, tu fazia folha ao maço, escrevia com trabalho de história, hoje não vai ter mais isso, então assim... Tinha que pegar o dicionário. dicionário. Na época era Barça. Nossa, e hoje não vai ter, então assim, eu acho que esse pessoal que tá vindo agora, vai ser muito difícil para nós empreendedores ter esse pessoal no dia a dia. Porque é uma galera que infelizmente não tem a fidelização, não tem aquele plano de não, vou trabalhar, vou ter minha casa, ter meu carro. Muitos moram com os pais, não querem sair da casa dos pais. Então, o que eu deixo é que busque agregar valor ao teu currículo, busque cursos, treinamentos, porque esse é o diferencial, né? Eu acho que hoje vai se destacar aquele que for atrás de conhecimento. Verdade. Tá certo. Agora a última. Surgiu. Eu não sabia disso. Nada é combinado aqui. Nada é combinado. Aqui é tudo bate-papo na hora, tudo, e vamos que vamos. Mas não que eu seja contra a juventude, não é isso? Porque assim, não. essa molecada nova tá ensinando muito pra gente. Muito. Eles têm muitos desafios. Sim. Principalmente desafios diferentes, digital, né? A era digital, eles vão dominar. A era digital a gente vai avançar demais com essa molecada nova. Só que aquilo que eu falo, é uma geração que é muito difícil você colocar para trabalhar, a pessoa querer aprender. A gente na pele que empreende, a gente está sofrendo demais com a mão de obra nova. Essa faixa entre 20 e 25 anos tá bem difícil. Tá certo. É isso. Isso aí. Agora o último. Tá. Um gênio apareceu aqui. Nossa. Bom, né? Luan, você tem um único pedido para a humanidade. O único pedido Para a humanidade. Para a hein? humanidade. Eu acho que é empatia. A gente tem empatia pelo outro. Eu até, brincando agora, falando sobre o prédio que a gente conversou, quando o primeiro morador lá bateu na minha porta, falar da infiltração, eu me coloquei no lugar dele. Porque, o cara lá tem 61 anos, tá com aquela goteira na sala dele, não pode receber uma visita, ficar trocando pano todo dia. A gente se colocar no lugar do outro. Antes de criticar, antes de botar o dedo, antes de... eu faço essa reflexão. Antes de chegar para um funcionário e mandar embora, porque o funcionário simplesmente está, começou a ficar, mudou a postura, eu vou entender se ele está com um problema na casa dele, às vezes tá brigando com o namorado, com a mulher, ou às vezes morreu alguém na família dele, ou brigou com a mãe. Eu acho que às vezes se colocar no lugar do outro. Se as pessoas se colocassem no lugar do outro, eu acho que a gente teria um mundo muito melhor. E infelizmente é isso que não acontece hoje, né? Tá certo, isso. tá certo. Pessoal, muito obrigado, Luan. Obrigado mesmo, foi um prazeraço, viu? Show. Muito bom. E eu vou querer voltar para falar de VLT e túnel. Não, vamos marcar, daí você Vamos traz marcar, até bastante vamos coisa, informação Sim, a aí, gente acho que vai ser tem legal. bastante conteúdo. Bacana. Pessoal, compartilhem, inscrevam-se e curtam o nosso episódio aqui. É muito importante para nós. Nós estamos no YouTube, nós estamos no
Instagram, nós estamos no TikTok e também no Spotify. Sigam a gente lá, tá bom, pessoal? Um abraço, Valeu, gente. hein? Falou, Luan. Obrigado, hein? Valeu, gente.